Então, olá pessoal, vamos agora iniciar um novo tópico. Nas últimas duas aulas eu discuti, fiz uma revisão e fatores de forma, discutindo decomposição de Gordon, as interpretações físicas de cada fator de forma. Agora vamos partir para uma nova discussão da mecânica quântica dos bósons vetoriais. Aqui é interessante fazer uma revisão daquilo que já foi discutido no caso fermiônico, até para ter uma comparação e a gente pegar algumas ideias aqui. O que a gente tinha mostrado é que o férmion, no espaço dos momentos, você tinha aquela solução U de P, que era N, um fator de normalização, que Si, e aqui uma componente mais fraca, que era o Qui, foi eliminado em termos do Xi, que aparece sigma escalar P, Xi sobre E mais M. Isso no caso livre, o que a gente diz que essa aqui é uma solução no referencial do laboratório. Novamente, que se 10 spin up e que se 01 spin down. Agora, se eu vou para o referencial de repouso da partícula, no caso o momento tende a zero, você obtém essa segunda componente. Aqui vai ser zero e fica só a primeira, ou seja, que se zero. Então a gente observa que o U de P no referencial, agora com P igual a zero, no referencial de repouso da partícula, ele fica completamente descrito por esse bispinor aqui, Xi. Portanto, ele carrega todos os graus de liberdade do férmion. A nossa ideia nessa aula é a gente construir o análogo disso para o spin 1, ou seja, para um campo vetorial massivo. Queremos construir o W de P, ou seja, a solução do campo livre no referencial de laboratório para o W não é tão trivial. Para isso, a gente precisa adotar a seguinte estratégia. Eu vou obter o W no referencial de repouso da partícula, como a gente viu aqui no caso do Fermi é bem simples, e aplicando-se uma transformação de Lorentz, eu vou chegar no W no referencial do laboratório. Aí entra uma discussão importante que é falar das transformações de Lorentz. E eu preciso fazer uma breve revisão disso e também generalizar alguns resultados que às vezes ficam restritos apenas na direção x, mas agora eu quero a velocidade na direção arbitrária. Recordando os casos básicos, eu tenho um referencial S, um referencial S', movendo-se com velocidade v em relação a S, com a velocidade no eixo x. O referencial S é o que eu estou interpretando como laboratório, e o referencial S' é o que está em movimento acompanhando a partícula, ou seja, ele é o referencial de repouso da partícula. O resultado bem conhecido é que as transformações de Lorentz do referencial S para o referencial S', ou seja, as coordenadas x, t, eu utilizo elas para chegar no x e t' no referencial S'. É dado por essa expressão aqui, x', gama x menos vt, t', gama t menos v sobre c ao quadrado x, y' igual a y, z' igual a z. Então eu já estou assumindo pelo menos um conhecimento prévio dessas relações aqui. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Essa é a passagem do S para S'. Como eu disse, construir no referencial S', o W no referencial de repouso é fácil. Eu quero então a transformação inversa de S' para S. Então se a gente pega essa equação, por exemplo, a equação que relaciona o T' com T, e faço apenas algumas manipulações. T' é igual a gama T menos Vx sobre C quadrado e um gaminha aqui. Multiplico isso por V. O que a gente tem é
jogando esse segundo termo para o outro lado, gama VT igual a VT', gama V2, C2 sobre x. Agora eu pego a equação do x, x' igual a gama x menos VT. Quando eu multiplicar gama por VT, eu tenho justamente essa expressão aqui que eu obtive anteriormente. X', gama x menos gama VT, substituindo essa expressão aqui em cima nessa daqui, a gente obtém, fazendo algumas manipulações algébricas, que x igual a gama x' mais VT'. Ou seja, eu passei com a transformação inversa. Aqui eu ia do S para o S', aqui eu faço a transformação inversa. Eu vou do S' para o S. Notem, e você pode repetir para outros casos. Ou seja, a transformação de Lorentz inversa do referencial S' para o referencial S é dado por essa expressão. Você pode também mostrar que o T, que a segunda, né, que relaciona os tempos, é dada por essa expressão aqui, e essas duas mantêm inalteradas. A gente pode dizer que, mnemonicamente, o que se faz é trocar as coordenadas do espaço-tempo, ou seja, você manda x para x', y para y', e vai trocando isso, e inverte o sinal da velocidade. Que aqui aparece mais v, e, por exemplo, na solução do x aparece menos v. Isso aqui é só uma regra mnemônica para vocês obterem diretamente isso. Aqui eu dei a resposta para o caso das relações da transformação no tempo, mas eu fiz a demonstração aqui embaixo, daí vocês podem acompanhar com calma. No fundo, eu pego a transformação inicial de S para S' no tempo, utilizo o resultado que eu acabei de demonstrar e substituo isso nessa relação aqui de volta. Daí, como vocês podem acompanhar, só tem apenas essa relação aqui, 1 mais V2, gama 2V2 sobre C2 igual a gama ao quadrado. Com isso, eu consigo obter a expressão que eu tinha comentado anteriormente. Então, vocês podem ver com calma essa demonstração, mas no fundo é só manipular as equações que eu demonstrei e fazer algumas simplificações algébricas. Mas isso é importante. Aqui eu só fiz um comentário para a gente pegar a intuição de algumas coisas, explorando o caso mais simples, quando os referenciais estão com movimento no eixo X. Só que eu tinha comentado que a ideia é a gente fazer isso, mas com velocidade na direção arbitrária. O objetivo é, eu vou mostrar posteriormente que eu consigo construir o W de μ no referencial de repouso. Isso é fácil de obter, você consegue, analisando as equações de movimento, chegar numa expressão análoga ao que se tem no Fermi. Aí a ideia é construir as transformações de Lorentz com uma velocidade numa direção arbitrária, aplicar uma transformação de Lorentz nessa solução e chegar na solução do referencial de laboratório, onde aqui vai depender do momento. Essa quantidade ela é importante, por exemplo, no estudo de espalhamentos de W. Embora a gente não vá fazer nenhuma aplicação, quer dizer, a intenção não é fazer isso, pode ser que eu até faça alguma coisa em estudos posteriores, mas não inicialmente aqui. Mas é mostrar como que você pode, no estudo de espalhamentos e alguns cálculos de quânticos, essa quantidade pode ser importante. Então, vamos partir para a construção das transformações de Lorentz numa direção em que a velocidade não precisa necessariamente estar no eixo X. Para isso, a gente tem que adotar a seguinte estratégia. Eu tenho a minha velocidade numa direção arbitrária e o vetor posição x do referencial S. Então, eu decomponho o vetor posição em uma componente que é
paralela à velocidade e a outra componente que é perpendicular. Como eu adotei essa notação aqui, x paralelo à velocidade e o x perpendicular. Evidentemente, a soma do x perpendicular mais o x paralelo fornece o vetor posição. Com isso, a gente tem a primeira informação, que o x ele tem que ser a menos de algumas constantes proporcional à velocidade. Essas constantes eu vou ter que acertar para que tenha dimensão correta de posição. Se ele é paralelo, eu sei que o módulo do vetor paralelo, ele nada mais é do que a projeção do vetor posição x na direção da velocidade. Então, eu introduzi aqui esse V chapéu, que é o vetor unitário. V, vetor, sobre o módulo dele. Portanto, o que a gente tem é que o x paralelo tem que ser o produto escalar de x com o V unitário na direção V unitário. Ou seja, x paralelo é x escalar V vezes o vetor V sobre o módulo de V ao quadrado. Conhecendo o vetor paralelo, eu posso obter o vetor perpendicular subtraindo do vetor posição. A gente obtém essa expressão aqui. Agora, uma segunda informação. As transformações de Lorentz, ela afeta, ou seja, ela altera apenas a direção no movimento. Então, o que a gente tem é que o x' perpendicular tem que ser igual ao x perpendicular. O x' paralelo é igual a gama x paralelo menos VT. No caso em que eu estou com movimento no eixo x, eu recupero a equação anterior, x' igual a gama x menos VT. E o t' é igual a gama t menos xv sobre c ao quadrado. Mas aqui aparece um produto escalar de x com v. Essas são as transformações de Lorentz para as componentes paralela e perpendicular. E com isso eu posso construir a transformação de Lorentz para um vetor x, relacionando x com x'. Por exemplo, a transformação do x', que também é dado também é decomposto em termos da componente paralela e perpendicular, eu transformo independentemente as duas componentes, que eu tenho a expressão delas aqui em cima. O x' paralelo é gama x menos VT e o x' perpendicular não fica inalterado. Aqui na segunda passagem, eu substituo as expressões que eu tinha para o x paralelo e para o x perpendicular. X paralelo, x escalar v sobre v ao quadrado, vezes o vetor velocidade, e o x perpendicular é dado pela diferença entre o x menos o x paralelo, que é essa expressão aqui. Com isso, eu tenho que, colocando em evidência a velocidade, x' é igual a x, esse primeiro termo aqui, v, x escalar v, gama menos 1, esse fator gama surge desse termo, e esse menos 1 surge daqui. E também teriam menos gama VT, que é isso daqui, V menos gama VT. E a transformação pro T' permanece inalterada. Então essas são as transformações de Lorentz do referencial S para o referencial S', quando você tem a velocidade numa direção arbitrária. Agora o objetivo é, eu quero reescrever essas equações numa formulação tensorial. A gente tem que, já utilizando o conhecimento das aulas do Elael de formulação no espaço de Minkowski, a gente tem que o vetor contravariante, que eu coloquei aqui, x' é igual a
componente x0, xi. A componente xi, ela está relacionada com o vetor euclidiano xi e a componente 0, ct. As convenções são as mesmas que eu adotei anteriormente. A métrica é diagonal mais, menos, 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 ou seja, como eu coloquei aqui. O resto das componentes é zero. E o vetor covariante, cujas componentes é x0 embaixo e xi embaixo, é ct, por causa dessa métrica. E quando você passa o xi para o x-vetor, você tem um sinalzinho menos aqui por causa dessa métrica. Então, normalmente, quando eu coloco uma flecha, eu estou me referindo ao euclidiano, e eu já levei em conta esses sinais que aparecem quando eu utilizo componentes covariantes ou contravariantes. A transformação de Lorentz de um vetor, de um quadrivetor, x'mi, é igual a matriz lambda mi-ni, x'ni. Para mi igual a zero, a gente tem x' igual a lambda zero, e aqui tem os índices ni, que eu vou ter que abrir nos índices 0 e i, como eu coloquei aqui. Parece lambda 0, 0 e aqui lambda 0, i. Lembrando, x'0 é ct', x0 é ct, e o xi em cima, o índice em cima, ele é euclidiano xi. E você pega isso e compara com a equação que eu obtive para o tempo, que era t' gama t menos xv sobre c ao quadrado. Aqui eu multipliquei pela velocidade da luz c, aí fica ct' gama ct menos, aqui fiz as decomposições na componente, menos xivi gama sobre c. Comparando essa expressão aqui com essa daqui, vocês conseguem direto observar que o nosso lambda 00 é igual a gama e o nosso lambda 0i é menos gama vi sobre c. Portanto, já obtemos algumas informações desses casos. Agora eu vou pegar essa transformação de Lorentz e tomar o índice mi igual a i, como eu fiz aqui. Então eu tenho x'i lambda i0 x0 mais lambda ij xj. Ou passando agora para as coordenadas euclidianas, o x'i é o x'i embaixo vetor, lambda i0 ct lambda ij xj. E eu preciso comparar isso com a expressão que eu obtive na transformação de Lorentz anterior. Vamos voltar aqui, eu só pego essa expressão aqui e coloco elas em componentes. Em componentes ela fica dada por essa expressão aqui, x'e é igual a xi mais vi, aqui tem um produto escalar x com v, então eu coloquei um índice diferente j, xj, vj, gama menos 1, v2 menos gama t. Compara as duas coisas. Primeira observação que a gente tem é que esse primeiro termo que tem o único termo que tem o tempo é esse daqui. Então, novamente, a gente obtém a expressão que lambda i0 é menos gama vi sobre c. Observem que aqui eu tenho lambda i0, mas aqui eu tenho lambda 0i. Entretanto, as duas coisas acabam sendo iguais, né? Menos gama vi sobre c. Menos gama vi sobre c. E a outra componente que você obtém comparando essas duas expressões, que é o lambda ij, naturalmente você chega que é uma delta de Kronecker, ij, vi, vj sobre v ao quadrado, gama menos 1. O delta ij aparece nesse termo aqui. Para gerar um xi, eu tenho que ter uma delta aqui. E esse outro termo, esse surge daqui. Bom, esse é o resultado, né? Lambda 00 é gama,
o 0i é igual a i0 e o ij dado por essa expressão. Aqui coincide, se alguém quiser também ver uma outra abordagem, tem essa expressão colocada no livro do Nivaldo de Mecânica Analítica. Mas aqui eu já fiz a dedução com calma, acho que dá para acompanhar bem aí. Uma outra observação, daqui por diante eu vou retornar com as unidades em que C é igual a 1, que eu já tinha utilizado nas aulas anteriores. E uma outra discussão é que eu estou interessado em fazer a análise no espaço dos momentos. Assim, eu preciso passar daquelas coordenadas que eu tenho aqui, de x, v, na verdade, nessas relações que parecem a velocidade, eu tenho que eliminá-las em termos da energia, da massa e do momento da partícula. O resultado que eu tenho é esse daqui, né? Lambda 0, 0 igual a gama, lambda 0i, i0 é menos p sobre a momento i sobre a massa, e o lambda i0 é delta ij, pi, pj, m dividido por E mais m. Novamente, deixar bem claro que a gente fez essa análise passando do, como vocês veem aqui, do referencial S para o referencial S'. Então, esses gamas que a gente obtém é a passagem do referencial do laboratório para o referencial de repouso da partícula. Aqui eu fiz algumas demonstrações só para deixar claro que são as relações que eu utilizei, né? Que o momento é gama mv, a energia ela é igual a E igual a gama m, teria um C ao quadrado, mas estou tomando C igual a 1, E2 igual a P2, vetor mais M2. Portanto, dessa relação que aparece aqui, gama V, eu já posso eliminar com essa daqui, né? Gama V. Então, jogando a massa para o outro lado, eu tenho P sobre M. E essa que tem esse termo que é o mais trabalhoso, que aparece aqui, ó, gama menos 1 VI VJ sobre V ao quadrado, eu fiz aqui a discussão, né? Gama menos 1 VI VJ V quadrado. Primeira coisa, eu substituo V ao quadrado por P2 gama 2 M2. Fazendo as simplificações, eu pego esse gama 2 M2 e coloco aqui. Distribuo ele nessas duas partes. Só que eu tenho que gama MV é PI. Então, isso fica gama menos 1 sobre P ao quadrado, PI, PJ. Aqui tem uma outra simplificação. Eu escrevo que eu quero agora simplificar esse termo aqui. Gama menos 1 sobre P ao quadrado. P ao quadrado eu escrevo como E2 menos M2. E gama, eu posso também usar que gama é E dividido por M, como eu coloquei aqui. E sobre M menos 1. Isso é 2 menos M2, eu escrevo como E menos M, E mais M. Esse termo cancela com esse, fica 1 sobre M, E mais M. Portanto, gama menos 1 sobre P ao quadrado, 1 M, E mais M. E gera justamente esse termo, PI, PJ, M, E mais M. Só uma simplificação. Mas, novamente, chama a atenção de que essas transformações é do referencial S por S'. Então, quando eu for aplicar a transformação inversa, que é o que nos interessa, já que eu vou construir o W no referencial de repouso, eu quero a transformação inversa. E a transformação inversa, como a gente viu de maneira intuitiva, era você trocar o sinal da velocidade. Aqui vai ser trocar o sinal dos momenta. Então, essencialmente, esse termo vai ser inalterado. Esse aqui também fica inalterado, porque tem dois momentos, mas aqui vou ter um sinal mais na transformação inversa. Construindo agora o Lagrangiano para os Ws. Né? A gente tem que a conversão que eu utilizo aqui é menos 1/4 W star mini. Esse star se referindo ao conjugado. E ele é o
o tensor de intensidades do campo W, ou seja, W mini é dmi, W ni menos dni W mi. E o termo de massa aqui, 1 sobre meio de m ao quadrado, W star mi, W mi. Essa lagrangiana, ela é invariante por fase, transformações de fase. Ou seja, se eu pego o W e transformo ele por uma fase, onde que é a carga elétrica, e esse alfa é constante, aqui é constante, mas quando eu for introduzir o acoplamento eletromagnético, ele vai virar o parâmetro de gauge, que vai ser o alfa dependendo de x. Então eu tenho esse lagrangiano aqui. Livre, né? A gente não está ainda introduzindo a interação eletromagnética, portanto só tem uma variância de fase global. E a equação de movimento do W é dado por dmi, W mini, mais m ao quadrado, W ni. Aqui eu faço uma demonstração rápida, assim, que é você pegar aí o lagrangiano, aqui de cima, e tomar a variação com relação ao W star. Então você toma a variação do primeiro termo e a variação do segundo. A variação do primeiro termo, eu fiz as contas aqui, abrindo a variação do W star mini, dá essa contribuição. Esse termo é igual a esse termo aqui por causa da antissimetria, que você pode redefinir os índices. E aparece um fator menos meio. E se eu efetuo uma integração por partes, eu posso pegar essa derivada e jogar para cá. E esse sinal agora ganha o sinal mais. Então fica meio, variação star do W, dmi, W mini. Portanto, a variação do Lagrangiano em relação ao W star fica dado por esse termo aqui, dmi, W mini, e o outro termo direto que eu tenho aqui, né? Meio de m ao quadrado, W mini. Como essa variação é arbitrária, a invariância do Lagrangiano, a variação do Lagrangiano igual a zero me diz que isso aqui tem que ser zero, que é a equação de movimento. Vocês podem também utilizar as equações de Euler-Lagrange, vão chegar no mesmo resultado. Aqui é só maneira mais rápida assim, de fazer a conta. Bom, seguindo agora, o que se pode fazer é começar a manipular a equação de movimento. Se eu pegar ela e tomar a derivada ni, vocês podem observar que o primeiro termo vai ser zero, porque eu tenho a contração de um termo simétrico, mas o W mini é antissimétrico. Como a gente viu aqui por definição, é o tensor de intensidades do W. Então, o que me diz que essa quantidade aqui tem que ser zero se a massa for diferente de zero, que é uma condição que a gente está assumindo. Portanto, a gente chega aqui, explorando a equação de movimento, existe um vínculo aqui que tem que ser respeitado, que é chamada condição subsidiária. Me diz que a derivada ni do W ni tem que ser igual a zero. No espaço dos momentos, quando a gente passa do campo para o campo no espaço dos momentos, eu adotei a convenção ali da integral de Fourier que aparece esse fator, né? Menos IPX. Logo, a derivada em relação a ni vai cair um momento Pni. No espaço dos momentos, então, fica Pni, W ni, igual a zero. Já subentendendo que esse W aqui está no espaço dos momentos. Assim, explorando a condição, a equação de movimento, passando agora por espaços momentos, como eu tenho dois momentos aqui vai aparecer duas derivadas, tem um sinalzinho menos aqui, que cai um menos i ao quadrado, e esse termo fica inalterado. E aqui, esse primeiro termo fica menos p ao quadrado w,
E quando esse Pmi atuar no Wmi, eu utilizo a condição subsidiária. Então, esse segundo termo vai ser zero. Portanto, a conclusão que a gente chega é que da equação de movimento no espaço dos momentos, você obtém que Pmi menos m ao quadrado Wni igual a zero. Ou, utilizando que P2 igual a Pmi, você obtém P ao quadrado igual a M2, que no fundo é a relação E2 igual a P2 mais M quadrado. Ou seja, o que a gente está mostrando aqui é que, de fato, esse W ele representa um modo massivo. E aí eu faço o que eu tinha comentado, que é passar para o referencial de repouso da partícula. Ou seja, nesse caso, o momento μ, ele fica, a energia é a própria massa de repouso da partícula e o momento é zero. E eu exploro isso na condição subsidiária, porque eu sei que PMWni é o invariante de Lorentz. Então, se ele vale em qualquer referencial, tem que valer no referencial de repouso. Abrindo as componentes, eu tenho momento 0, W0, momento I, WI no referencial de repouso. Mas o momento I eu já estou tomando igual a zero nesse referencial. Então esse termo se anula. O que me coloca a seguinte informação. O P0 é igual a M, que é diferente de zero. A conclusão que a gente chega é que a componente zero do W tem que ser igual a zero no referencial de repouso. Ou seja, o nosso Wmi no referencial de repouso tem que ser uma constante de normalização aqui. A primeira componente é zero e a segunda componente é um vetor arbitrário, que é conhecido como vetor de polarização. Isso aqui é o análogo daquele Xi que apareceu no caso fermiônico. Ou seja, o vetor de polarização carrega os graus de liberdade do spin 1. Nesta etapa, a gente faz aquilo que eu comentei, né? Eu conheço agora, vocês viram, de maneira simples eu obtive o campo do Wni no referencial de repouso, e o objetivo agora é obter um referencial de laboratório. Mas eu estou fazendo aqui a transformação inversa, que é do S' para o S. Então aqui eu coloquei, né? Lambda menos 1. E o lambda menos 1, como a gente viu, é eu pegar o lambda e trocar o sinal da velocidade. Ou, nesse caso, trocar o sinal do momento. As mudanças que eu tenho é lambda menos 1, 0, 0 é gama, mantém inalterado. Essa também mantém inalterado, mas essa, como eu comentei, aparece um sinal mais aqui. E eu aplico essas transformações. Tem o W do laboratório, é lambda menos 1, mini, Wni no repouso. Fiz aqui o primeiro caso, que é quando eu tomo o índice μ igual a zero. Então fica lambda menos 1, 0, 0, W0, lambda menos 1, 0, I, WI. Como o W0 do repouso é igual a zero, fica só essa componente aqui. Substituindo lambda menos 1, 0i, que é pi sobre m, e o wi é o fator de normalização vezes ei, eu tenho simplesmente que o W0 no laboratório, ele é P escalar M, quer dizer, P escalar E dividido por M. Ou seja, a gente está observando aqui que no referencial do laboratório, a componente zero ela é não nula. Você tem uma contribuição para o W0, mas toda a informação ela ainda continua sendo carregada pelo vetor de polarização E. Você não tem novos graus de liberdade, você continua tendo os mesmos graus de liberdade. Apenas componentes agora diferentes. E outro caso é você pegar o W no referencial do laboratório, a componente I.
Então fica lambda menos 1 e 0 W0. Novamente o W0 igual a 0 no referencial de repouso. W menos 1 e J. Aparece um WJ no referencial de repouso. E isso aqui é aquela expressão que eu tinha, né? Delta IJ, PI, PJ, 1 sobre ME mais M. Delta IJ me fornece um WI de repouso. E o outro termo está aqui, né? PI, PJ, ME mais M, WJ. Portanto, substituindo que as nossas componentes WI e WJ, que eu obtive aqui, fator de normalização vezes E, que você obtém aqui o WI no laboratório é o fator de normalização, EI, mais 1 sobre E dividido por E, 1 é PI, P escalar E dividido por M, E mais M. Ou seja, essa aqui é a resposta. Componente 0 é P escalar M, a menos de um fator de normalização, e a componente espacial fica E mais P escalar E, P sobre ME mais M. E aqui vem o comentário que eu tinha dito, né? No referencial do laboratório, a componente temporal é diferente de 0, mas ainda assim todos os graus de liberdade estão contidos no vetor de polarização. Uma observação que já é meio óbvia, mas é sempre só para ressaltar, é que a condição subsidiária ela tem que ser válida. Uma vez que ela é invariante de Lorentz, se ela foi, a gente mostrou a validade dela no espaço de repouso, tem que também ser, não necessariamente mostrar, mas só por consistência, para você até checar essa conta, né? Mostrar que a condição subsidiária é válida no referencial do laboratório. Aqui eu fiz as contas, vocês podem com calma dar uma olhada posteriormente, mas no fundo é só substituir quem é o W0, o WI, fazer algumas simplificações, e o que você mostra é que a condição subsidiária, ela no fundo é, a menos de alguns fatores que vai aparecer aqui, aquela condição do E2 mais P ao quadrado mais M ao quadrado, que é a relação de um modo massivo, né? Eu fiz com calma todas as passagens, depois vocês podem dar uma olhada. Mas no fundo é substituir as componentes e fazer manipulações. Como essa condição aqui é o E2P2 mais M2, isso aqui é igual a zero. Logo, a condição subsidiária ela é satisfeita no referencial do laboratório. Bom, para finalizar, essa aqui era o nosso objetivo principal dessa aula, construir o análogo do caso fermiônico para o caso agora dos Ws, dos campos vetoriais massivos. Eu coloquei até uma proposta para aqueles que quiserem trabalhar um pouco aí e até entender essa ideia, rever como você passa do referencial de repouso da partícula para o referencial do laboratório. Coloquei um outro exemplo, sugeri esse exemplo aqui, que é, existem outras maneiras de você descrever um spin 1. Por exemplo, você pode adotar uma outra representação em que utiliza-se um campo tensorial antissimétrico, que eu coloquei aqui. O nosso Bmini menos Bnmi é um campo antissimétrico. O lagrangiano livre desse campo ele pode ser escrito como sendo menos 1 sobre 6 G star mini kappa, G mini kappa, mais um termo de massa aqui, meio de m ao quadrado, B star ni kappa, B ni kappa. Esse modelo também apresenta uma variância de fase global. Esse G mini kappa que eu estou introduzindo aqui é o tensor completamente antissimétrico nos três índices, que é dado por G mini kappa é derivada mi B ni kappa mais
derivada ni, b capa mi, mais derivada capa b mini. Vocês podem observar que é eu fazer a mudança cíclica nos índices. Aqui mini capa, então se eu pego mi, jogo para cá e fica ni capa mi, ok? Depois pego o capa, jogo para cá, o mi para cá e gera esse termo aqui. Então é a permutação completamente cíclica, garantindo que essa quantidade aqui é completamente antissimétrica nos três índices. E a proposta que eu coloco é, primeiro, até para vocês trabalharem um pouco, obtenha as equações de movimento. E neste caso você também vai ter a condição subsidiária. Pega isso, vai para o espaço dos momentos e mostra que você tem um modo massivo, ou seja, o P2 igual a M2. Bom, segunda etapa que eu sugiro agora, vai para o referencial de repouso da partícula. O que você pode mostrar é que a componente 0i no referencial de repouso é igual a zero, o B00 já é igual a zero pelo fato do tensor ser antissimétrico. O B e J no referencial de repouso é um fator de normalização, símbolo de Levi, IJK, εk. Ou seja, também todos os graus de liberdade desse campo estão carregados nesse vetor de polarização E. Portanto, a gente tem aqui, nessa condição um modo massivo e aqui um grau de liberdade de spin 1. Proposta. Vocês podem mostrar aplicando as transformações de Lorentz, obtenha os campos no referencial do laboratório. Aqui eu dei a resposta, mas não fiz a conta. Daí fica para quem quiser trabalhar, analisar esse caso. Mas, novamente, só para a gente ter uma comparação, a gente tem que no referencial de repouso da partícula, o B0i igual a zero. Mas, novamente, no referencial de laboratório, ele é diferente de zero. Embora todos os graus de liberdade estão contidos no vetor de polarização E. E lembrando que o nosso campo é antissimétrico. Então aqui vocês veem, né, que o B e J no referencial de repouso, os índices IJ estão relacionados com o Levi-Civita, que é antissimétrico. E aqui aparece justamente isso, né? No laboratório, IJ, o IJ aparece aqui, e também nessa contração, que é antissimétrica. Se você troca I com J aqui, muda de sinal. Então fica essa proposta aí para quem quiser trabalhar, mas a ideia é a mesma, embora um pouco mais trabalhoso. Mas vocês têm todas as condições com que eu passei nessa aula de resolver esse problema aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Com relação a essa aula terceira, eu termino aqui. O nosso objetivo era discutir os campos no referencial do laboratório, da mesma maneira que eu fiz para o Fermi. Na próxima aula, eu continuo com a discussão dos bósons vetoriais. E agora, nesta próxima aula, eu vou discutir qual é o análogo da equação de Pauli para o spin 1. Ou seja, vamos tomar o limite não relativístico, fazer algumas aproximações e obter as interações magnéticas relacionadas ao spin 1. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, né?